está ouvindo o tema de Mad Men, a premiada série que retrata o elegante mundo da publicidade nos anos 60. O nome da série é uma referência a Madison Avenue, que era o principal endereço das agências de propaganda em Nova York. A série mostra o cotidiano de uma agência numa época em que a publicidade trabalhava para convencer as pessoas de que consumir era garantia de felicidade. Quem lembrou de Mad Men foi o Olegário Araújo, durante a conversa que ele teve comigo e com Gustavo Carrer sobre as tendências do mercado varejista. O Olegário é um dos principais especialistas em varejo no Brasil, cofundador da Inteligência 360, pesquisador do FGV-Serve, board member do CGV, co-curador da APA Show em 2019 e agora na edição de 2021, sem contar sua experiência na Nielsen e GfK. É uma honra contar com o Olegário aqui no nosso podcast. Neste episódio muito especial em que ele fala sobre os desafios no uso da tecnologia, dados e métricas no varejo e conta para onde caminha a relação do varejo com o consumidor. Eu sou Adriano Salbugaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. Olegário, você tem uma longa experiência no varejo brasileiro e internacional, isso é inegável, e entre tudo que você tem visto, quais são as tendências mais promissoras e como o Brasil está posicionado nesse ambiente tão inovador que esse mercado se transformou? É uma pergunta desafiadora, mas vamos lá. O Brasil, neste período, especialmente a pandemia foi um momento que nivelou em muitas coisas o mundo e acelerou as inovações que precisariam acontecer. E o que a gente vê no varejista, o pensamento que começa a mudar, que predominantemente é assim: eu quero ser tudo para todos. E ele está descobrindo a importância hoje de ter uma identidade. Ou seja, é tanto que você vê, mesmo incluindo aí os varejistas regionais, operando com lojas multiformatos, e essa operação multiformato traz na sua essência um posicionamento. Então, o ser tudo para todos está diminuindo no jeito de pensar do varejista. Construir uma identidade muito ligada ao sortimento e o serviço que quer oferecer está sendo algo que predomina. Nós também estamos dando os primeiros passos para, de fato, conhecer os clientes. E esses primeiros passos têm muito a ver com os programas de cliente frequente, ou fidelidade, clube de cliente, enfim, tem diferentes nomes, mas o varejo começa a criar as condições para isto. E a pandemia acelerou muito isto. A gente está vivendo uma transição de vender produtos, que é uma cultura dessa economia do mercado de massa, de grandes volumes, que no Brasil se caracterizou ali pelos anos 50. Esse é o modelo que é chamado modelo da Madison Avenue. Quem assistiu Mad Men é bem isso que representa os anos 50. Então, temos uma porção de pessoas não dizendo nada que venda cigarros. Não exatamente. Esta é a maior oportunidade de propaganda desde a invenção do cereal. Temos 6 empresas idênticas fazendo 6 produtos idênticos. Podemos dizer o que quisermos. E que a gente viu que esse modelo ele não sustenta mais porque os clientes, as pessoas, esperam mais das suas lojas. Nós estamos aprendendo a ser uma empresa mais centrada no cliente. E junto com isso, um grande aprendizado, quem faz acontecer dentro da loja são as pessoas. Para a gente transitar dessa economia do produto, que é o modelo dos anos 50, como eu disse, para uma economia de serviço. O que é o serviço? Quando a gente está voltando à entrega, eu estou colocando drive-thru nas lojas, eu estou incorporando o meu próprio cartão de financiamento, etc., eu estou trazendo aspectos mais intangíveis para dentro do negócio. E nós vamos para o mundo da experiência, já tem varejistas que se destacam nessa linha. Isso em busca com essa mudança na sociedade que a gente quer ser reconhecido enquanto indivíduo.
E essas diferentes tribos precisam ser atendidas dentro do varejista, pelo varejista, para ele permanecer relevante. Então, essas são algumas tendências que tem e que a gente vai vendo elas serem traduzidas no negócio, como operar no e-commerce, vender pelo WhatsApp, ter o atacarejo, né, o atacado por autosserviço como modelo, ter o empório para um segmento mais específico. Então, de maneira muito pragmática, caminhamos nesse sentido de ter uma clareza mais estratégica do negócio e, com isso, criar uma identidade que faça sentido para o cliente, criar esse vínculo, que é o que está dentro dos princípios da gestão de uma marca, né? O chamado branding, que é o termo em inglês para isso, mas esse é um movimento que o varejo está fazendo. Claro que ele se vê num momento aí desafiador, com o acirramento da concorrência, ele tem pressão por mais entrantes, porque está todo mundo abrindo loja, expandindo, está indo para o interior do interior, mesmo quando fala no atacado por autosserviço. Você tem o e-commerce, que não tem barreiras, então essa concorrência fica mais acirrada, onde eu tenho substitutos entrando no negócio, eu tenho um consumidor fazendo mais pressão, porque ele tem muito mais opções de produtos e locais de compras. Nós temos também o fornecedor, que para conhecer o cliente, reforçar seu posicionamento, está praticando a venda direta para este consumidor. Enfim, então a gente vê o momento, eu costumo dizer que o varejo está no olho do furacão. Mas eu vejo o varejo se superando e aprendendo muito, que é uma característica forte dele. Bem desafiador, eu acho, o que vem acontecendo com o varejo nos últimos anos e o que está pela frente mesmo. Eu acho que um pouco do que você comentou aí, acho que tem meio ligação talvez com essa outra pergunta, né? Se a gente falar particularmente do setor de supermercados, por que você acha que gestão de categorias e o pricing ainda não foram amplamente adotados? O varejo ele se apoia muito, né, o supermercado e outros, dentro do conceito que eu preciso ter agilidade. Então, ele vê muitos processos como algo que engessa, quando na realidade os processos não engessam, ele permite a gente medir. O sucesso que a gente vai ver nas empresas digitais é usando a tecnologia ter processos automatizados e automaticamente ágeis e monitorados. Então, o uso de métricas ainda precisa ser aprimorado no varejo, e num mercado extremamente competitivo, ele vai ter que ter o olho no consumidor, no shopper dele, no público-alvo primário dele, e outro olho na melhoria dos processos para poder ser rentável. É uma questão muito interna. Então, quando eu olho para gerenciamento por categorias, eu não posso olhar só para gerenciamento por categorias. Eu opero a loja não da minha ótica, mas da ótica do cliente. Então, aí entra o gerenciamento por categorias. Isso foi uma reação, começou com uma reação do varejo norte-americano, que virou em inglês seria a resposta eficiente ao consumidor, que é o ECR, e dentro do ECR tem esses pilares, gerenciamento por categorias é um deles. O pricing decorre disto. O pricing implica que a empresa ela tem clareza do papel estratégico da categoria, e junto com o papel estratégico da categoria, ela faz uma precificação estratégica. Então, ele não vai improvisar, ele vai ter métricas que vai usar no negócio para poder ter melhor desempenho. E vai ver o que ele fez antes, qual foi o resultado, o que ele fez, e vai comparar o antes e o depois, no sentido de ter uma melhoria contínua mesmo desses processos. Então, por que não avança tanto o gerenciamento por categoria? Porque exige disciplina, exige uma visão estratégica, junto com a visão estratégica, e implica em ter pessoas preparadas, né? De formar as pessoas para este contexto. Hoje a gente tem a tecnologia disponível e mesmo na tua fala você usou a palavra estratégia várias vezes, né? Uma visão analítica, né? E isso parece ser, né, o grande desafio. Seria isso mesmo, legal? É isso mesmo. E aí foi ótimo você abordar esse assunto, até porque pela FGV a gente sempre leva um grupo de executivos para a NRF, um grupo grande,
E a gente fica observando o comportamento de alguns. Então, por vezes, o varejista compra a tecnologia pela tecnologia, muito pela vaidade. E ele se frustra, porque ele vê um amigo dele fazendo e ele quer fazer idêntico, para não ficar para trás. E aí ele inverte as coisas. Então, eu primeiro preciso ter clareza de quem eu quero ser para quem. A minha cultura permite eu atender esse cliente desse jeito. E eu já vi muitas empresas abandonarem tecnologia porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com ela. E o ambiente da empresa não permite. Então, o líder tem que mudar. A principal barreira da empresa, por vezes, está na cultura, na visão do líder. A gente aqui, no nosso segmento que a gente fala bastante, prevenção de perdas, né, ou performance de loja, a gente sempre diz que tem um tripézinho, que é processos, pessoas e tecnologia. Exato, esse é o tripé. Que eles precisam estar muito alinhados para eles se sustentarem e darem o resultado esperado, né? Se você tem um e o outro não está funcionando direito, ele não se sustenta, né? E eu acho que isso é válido não só para a prevenção de perdas ou para a performance da loja, mas para o conceito do varejo como um todo, né? Sim, vale para qualquer empresa. Eu colocaria aí o posicionamento e identidade como algo central, e aí ele vai alinhar esse posicionamento estratégico que ele quer ter. Então, ele precisa combinar, e isso passa, sim, por pessoas, processo e tecnologia. Mas ele tem que ter uma clareza estratégica, quem que eu sou para quem, né? Ô, Legaro, poucos anos atrás, acho que foi até em 2017, uma palestra da Intel, eu vi uma citação assim: Data is the new oil, né? Fazendo uma alusão à corrida do petróleo do início do século XX, né? Com a corrida dos dados agora do varejo, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, descobri até que quem disse isso foi um cientista de dados, matemático inglês, acho que chama Clive Humby, e ele disse isso há muito mais tempo, 2006 até, né? E até mesmo o termo Big Data, que a gente ouve tanto, né, agora, já era usado um pouco antes disso. No dia a dia, na prática, como é que você tem visto nas consultorias, na GV, o uso dos dados efetivamente para tomar decisão ou para fazer um planejamento? Como que está isso no Brasil, lá fora, enfim? Primeiro, né, quando a gente fala em dados, ele não é novo. Eu uso muito nos treinamentos para varejista, voltado para dados. Eu sempre trabalhei com a área de inteligência, mesmo nos 15 anos de Nielsen e 5 de GFK. O que eu vejo? Vamos voltar para as pessoas, processo e tecnologia. Pouco usa o básico, quer dizer, atingir as vendas do dia, não atingir, estou longe da meta. Quem está usando está neste nível, não usa. Aí eu estava fazendo um diagnóstico que eu entendo que dá para generalizar com os compradores. Por que não usa? O primeiro aspecto é que, por vezes, as pessoas não confiam na informação que está sendo gerado nos processos internos, pela forma como ele é executado. Então, esse é um problema generalizado. Ou seja, as empresas precisam rever seus processos, aprimorá-los, para que ele realmente tenha dados de qualidade. Esses dados precisam ser tratados, não adianta ter dados, nessa linha, inclusive, de ser o novo óleo, né, como foi colocado. Então, ele precisa ser tratado. O segundo aspecto é que a gente precisa de pessoas preparadas. Então, ele olha para um BI, fala, nossa, eu tenho tudo aqui no meu BI, não sei por que o pessoal não usa. Primeiro que ele não foi treinado para usar aquela ferramenta. Isso implica em uma capacidade analítica de saber extrair os dados, ter esse olhar crítico. Passa por isso, mas passa por algo antes, que, por exemplo, o profissional de compras. Ele está no dia a dia dele resolvendo tantos problemas, apagando tantos incêndios, e não foi preparado nem para apagar os incêndios, mas ele está ali conduzindo o negócio para entregar o resultado, que ele não consegue. Então, ele não confia nos dados, ele não sabe analisar os dados. E não é novo. Se a gente pegar o Deming, né, que revolucionou o Japão, né, com os processos de qualidade, ele tem uma frase que eu uso direto, fala assim, olha, em Deus acredito, todos os outros me tragam dados. E aí tem um termo que se usa bastante, que é hora de fazer o básico bem feito.
Se a gente fizesse o básico bem feito, por exemplo, quando eu olho para perdas, algumas estimativas apontam que ela corresponde ao lucro líquido que as empresas têm, tem muito espaço para ganhar dinheiro melhorando a operação, sendo eficiente, os processos, etc., para ter melhor resultado. Então, perdas é algo que teria. Eu tenho perdas com rupturas. Eu deixo de vender. Quando eu deixo de vender, é dinheiro que não entra, é dinheiro que eu perdi, e, além de tudo, eu posso aumentar a insatisfação do cliente. Então, quando a gente olha para o básico hoje, ele ainda tem muita área de oportunidade para fazer esse básico bem feito, que é a promessa básica que eu faço para o cliente quando eu coloco um produto no tabloide, ou eu mando lá para o meu programa de fidelidade, meu clube de clientes. Ele chega na loja e não tem o produto. Ou quando eu vou para uma loja, o preço de gôndola é diferente do preço de sistema. Isso gera desconfiança, isso gera estresse na frente de caixa, né? E pode me levar a perder vendas. Cria filas na frente do caixa, um produto não cadastrado, por exemplo. Então, quando a gente olha para o básico que precisa ser feito, eu diria que a gente ainda tem muito para avançar. Legal, você acha que a Big Data ainda, falando ainda de Big Data, né, com a recente lei da LGPD brasileira, ela vai impactar na evolução das aplicações baseadas em dados que os consumidores geram para o varejo? Eu entendo que não. Eu entendo assim, no geral, o consumidor, primeiro, ele tá aberto a compartilhar os dados, desde que ele tenha um retorno sobre o benefício que ele observa. Tem que ter uma troca. Se ele não tiver uma troca ali, um benefício perceptível para ele, aí não, ele está mais consciente do poder dos dados dele, né? Isso não fere. E, por outro lado, entra uma discussão da ética, de como, não só o varejo, mas todos estão usando os dados dos clientes. Quer dizer, ele tem que aprender a usar esses dados. E quando a gente olha para a tomada de decisão de negócio, eu não vejo impacto. Quer dizer, o impacto que eu vejo é se ele não tomar as medidas para proteger esse cliente. Quer dizer, ele tem que trabalhar com a questão da segurança cibernética. E detalhe, a LGPD não é só para clientes, né? Ela vale para os funcionários também, vale para os fornecedores. Quer dizer, na realidade, ela traz assim, a LGPD traz como eu estou tratando os dados dos meus clientes e como eu devo cuidar para preservar essa confidencialidade. As pessoas, no geral, estão abertas a abrir mão da confidencialidade, mas tem que ter um benefício. Eu vou te dar um exemplo recente que eu passei. Estava trabalhando com um clube de clientes no varejista e estávamos defendendo para ele um pensamento mais de longo prazo, de usar a inteligência artificial para ele ter campanhas mais personalizadas, segmentadas. Ele tinha recurso para fazer isso. Mas ele estava com a mesma mentalidade do tabloide. O tabloide é uma mentalidade desse mercado de massa lá dos anos 50. Não funciona, porque as pessoas querem coisas personalizadas. Esse varejista que eu estou exemplificando, e ele foi e ele usou o conceito do tabloide dentro. Ele recebeu uma enxurrada de reclamações dos clientes, e aí sim ele falou, nossa, realmente eu não posso, mas ele precisou, São Tomé, ele teve que sentir ali na pele o impacto dos clientes reclamando, falando assim, por que você me mandou uísque? Eu nem bebo. Marketing ou promover a marca varejista não é só falar de preço. Então, eu preciso olhar para o marketing de uma nova maneira. Então, esse é um desafio de todas as empresas. Eu não posso pegar a minha mentalidade analógica, levar para dentro e aplicar dentro do meu clube de clientes, CRM, que nome eu queira chamar. Eu tenho que ver que é um outro modelo, uma nova maneira de pensar, que lá fora o pessoal já está mais preparado para isso. Então, o Big Data, né, está aí. O varejo já tem Big Data há muito tempo. A questão que entra é a qualidade. Eu costumo falar que o varejo está morrendo afogado num oceano de dados, porque por vezes tem muitos dados, na realidade muitos têm um bando de dados. Por que um bando? Porque não está organizado, não tem qualidade, ele não tem uma estrutura mercadológica adequada, ele não está medindo corretamente e não tem um consenso dessas métricas. Então, aí é a oportunidade dele estar trabalhando.
LGPD para mim não vai me impactar em nada, minha vida é um livro aberto. Eu abro todas as informações para todo mundo, que eu acho sensacional ver como é que eu estou sendo impactado, como é que as empresas me enxergam e o que, que elas começam a me mandar. E aí eu começo, quando eu tinha mais tempo, agora eu tenho um casal de filhos, não dá mais, né? Mas eu criei um perfil totalmente fake meu, diferente, não sei o que lá, para ver como é que eles me enxergavam. Ah, tá bom, pô, então se eu disser que eu sou uma pessoa com essa característica, tá, eu começar a alimentar isso, começar a fazer, o que vai vir para mim? E é engraçado, né, você olhar isso e dar uma comparada. A mim nunca foi algo que incomodou. Enfim. Ô, Legaro, tem uma última pergunta, né, que a gente sempre faz para encerrar esse bate-papo, trazer um pouco da sua experiência profissional e sua bagagem pessoal, que é o que, que o varejo ensinou ao Olegário? Bom, eu trabalho com varejo a minha vida toda. Eu comecei trabalhando com varejo em feira livre. Depois que eu fui me movimentando, trabalhando em associação, até chegar na Nielsen e hoje no mundo acadêmico e com consultoria. O que eu aprendi que são pessoas empreendedoras, né, tem uma superação muito grande todos os dias, tem uma agilidade muito grande, que é uma característica do varejo, e essa importância do varejo enquanto abastecedor dos lares. Num país continental, isso é extremamente crítico. Então, eu aprendi muito com o varejo, que lidou com crises constantes, um aspecto que é pouco visível, mas ele sim interage com a comunidade que ele está, com o entorno da loja. Claro, uns mais, outros menos, mas eles fazem a diferença na vida dos locais e são esses heróis anônimos. Eles são o varejo, o empreendedor, o empresário, o funcionário, eles são muito resilientes. Então, esse é um aprendizado de como fazer diferente e superar os obstáculos. O varejo, os empreendedores são otimistas e persistentes, né? Então, eu entendo que isso é uma lição muito grande que o varejo traz de lidar com um ambiente desafiador. Legal. Eu adorei o termo heróis locais, né? Heróis regionais. Eu vou usar bastante esse seu termo agora. E são, né? São, total. São esses caras que movimentam. Se você imaginar que o Brasil aí tem quase 500 mil lojas alimentares, reflete a diversidade do Brasil, o seu tamanho continental. Eu tenho um cliente em Manaus e fico vendo os desafios dele para abastecer loja. Ou você vai para Minas e fala em Minas. Quando você fala em Minas, por exemplo, se você pegar ali Juiz de Fora, é uma cultura completamente diferente do centro de Belo Horizonte, que é diferente do sul de Minas. Quando eu digo diferente, do ponto de vista muito prático, sortimento, o que são os produtos locais também, que são imprescindíveis para as lojas. É por isso que eu chamo dos heróis locais, né? Pô, Legaro, de novo, super obrigado pelo bate-papo aqui, obrigado por disponibilizar seu tempo para ensinar algumas coisas para a gente. Putz, espero ter a oportunidade de encontrar você pessoalmente um dia, né, e de trocar mais ideias aí. Muito obrigado. Pô, muito legal. Difícil destacar um único ponto desse bate-papo. Mas o que eu acho que mais me marcou foi o alerta. Não adianta ter tecnologia e acumular dados se você não tiver uma equipe preparada. Espero que vocês tenham curtido tanto esse episódio quanto a gente. Não esqueça de compartilhar e contribuir para o PDV alcançar mais pessoas. Mais uma vez agradecemos a Gunevo pelo patrocínio deste episódio. Valeu e até a próxima.